O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho que estamos meditando todos os dias, é um Evangelho que está dentro de um contexto de despedida de Jesus com seus discípulos. E Jesus sabe que a sua morte é uma morte iminente, e por isso ele dá aos discípulos uma recomendação de como eles devem proceder diante das situações que eles enfrentarão na vida. Então, entendendo a história dos discípulos e como eles permaneceram, talvez nós entenderíamos ainda mais o Evangelho de hoje. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Jesus está querendo nesse momento nos colocar no coração esse sentido de permanência, como já foi dito no Evangelho de ontem. Permanecei no meu amor. Meus irmãos, amamos a Deus. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Lembremos, meus irmãos, que Deus quer se relacionar com os homens. Quando a gente pega a história da salvação, a definição de Deus é amor. Deus, sendo amor, ele vem e procura se relacionar com o homem. Deus é aquele Deus que, assumindo a nossa história, ele está perto do homem para fazer com que o homem viva a sua palavra. Mas como nós podemos estar mais perto de Deus? Guardando em nossos corações, com toda a coragem da nossa vida, os mandamentos que ele nos deu. E o mandamento é uma forma libertadora do homem viver neste mundo. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós deixamos de lado os mandamentos ou não damos o valor necessário para que eles mudem ou transformem a nossa vida. Importante é pensarmos que viver e lutar para viver os mandamentos de Deus é uma forma de você estar permanentemente perto do Senhor. Quando nós pensamos nesse amor de Deus, nós pensamos que essa relação de Deus conosco se resume na palavra lá de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Jesus é amor, Jesus é a medida desse amor de Deus, e o exemplo dele, a palavra dele, o ensinamento dele é que deve ser guardado e colocado dentro do nosso coração. Quando nós vemos esse Evangelho de hoje, ele vai dizer para nós também: se guardardes os meus mandamentos, vós permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Mas existe uma citação que é importante ser dita. Se permanecerdes ou se guardardes. O que significa isso, né? Esse se dá uma inquietude em cada um de nós, né? Porque esse se é algo que nos remete a uma liberdade, uma responsabilidade. Eu sei que muitos de vocês, talvez ouvindo essa palavra, podem pensar que eu sou obrigado a amar a Deus. Não. Você é livre para amar, você é livre para viver na presença de Deus. Mas entenda que este si, ele deve nos incomodar, porque Jesus nos diz com este si: você, vivendo o amor, vivendo a responsabilidade, vivendo a minha mensagem, guardando a minha palavra, se você guardar tudo isso, você vai viver uma experiência profunda comigo. Você vai permanecer em mim e eu permanecerei em ti. Que hoje a gente não encontre no si uma alternativa, mas nós entendamos que é preciso ir ao encontro do Senhor com todas as nossas forças. Quando São Paulo vai falar da sua palavra, ele vai dizer para cada um de nós:
na carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 8, 10. Não devais nada a ninguém a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. Que a tua vida seja um reflexo da caridade de Deus, um reflexo do amor de Deus. E agora me vem ao coração uma palavra que é muito importante. Quando nós lemos a carta de São Paulo aos Coríntios, que diz: buscai os dons mais elevados, ainda que eu tivesse os dons todos da minha vida, mas não tivesse a caridade, isso não me serviria de nada. A forma de vivermos profundamente nesse mundo da caridade do Senhor é nós guardarmos o seu mandamento em nosso coração. Seja feliz, lutando, vivendo, anunciando esse Deus que está vivo dentro de cada um de nós. Que desça sobre nós e nossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.